Hoje está participando da programação da Jovem Pan, no Morning desta terça-feira. Ô Lu, antes de você entrar, não sei se você ouviu a nossa conversa sobre a questão da legitimidade ou não que a ONU possui hoje, né? Eu quero muito ouvir a tua opinião, porque se a gente analisar, por exemplo, uma participação do Lula em 2003, ele estava numa outra entidade, né? Completamente diferente, muito mais poderosa, muito mais respeitada a nível mundial. Como é que você está vendo ela hoje? Bom, agora nós temos um novo contexto, porque nós estamos agora o presidente participando do seu terceiro mandato e com a intenção dele se projetar como esse representante, essa liderança dos países, vamos chamar assim, emergentes. Então, ele vem, e eu ouvi vocês falando, antes de eu entrar aqui no programa, que ele vem com uma pauta de fome, de desigualdade, combate à desigualdade climática, mas com esse propósito, sim, de projeção. E trazendo todo um discurso que, com certeza, vocês falaram aí, mas eu acredito, também concordo com vocês, que o discurso vai ser para mostrar as novas diretrizes desse atual governo, fazendo um contraponto com o governo do seu antecessor, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, e essas ausências, hein? Tanto China, Rússia, obviamente, já era esperado, mas França não era esperado, Reino Unido não era esperado. E essa ausência, esse desinchaço da organização? Isso é muito ruim, né? Porque é um enfraquecimento. É muito importante que as democracias participem de forma ativa da questão da rediscussão da governança da ONU. A questão justamente é que Estados Unidos e União Europeia exercem um protagonismo histórico no modo de governança da ONU, e no momento em que a ONU está com sua legitimidade questionada e é preciso rever a governança, esses países acabam se ausentando, o que é muito ruim, né? Era preciso ter a participação da França, do Reino Unido também nessa rediscussão da governança global, né? Muito bem. Para você que está no rádio, gente, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Dia cheio, você nos acompanha por aqui nesta terça-feira, são 10 horas e 25 minutos. Vamos seguindo por aqui. Quer falar, Pepe, sobre isso? Eu queria deixar uma linha aqui, né? Eu acho que, assim, que o Lula, ele deve até falar da questão da política interna, mas ele não deve focar nem uma linha, nem duas linhas nesse tema, né? A principal demanda do Lula como líder da América Latina, presidente do Mercosul, é tentar fazer com que os países mais desenvolvidos paguem a conta do acordo do Mercosul, né? União Europeia e Mercosul, né? Paguem a conta porque os países em desenvolvimento, os países emergentes, não têm mais condição, porque o mundo não aguenta, porque o clima não aguenta no momento de crise climática, de fazer a industrialização da época da Revolução Industrial. Ou seja, quem tem que pagar essa conta? Quem tem que pagar essa conta são os países desenvolvidos, né, que não querem que os países em desenvolvimento se desenvolvam, né? Então, a lógica do Lula é aproveitar esse momento único dentro da Assembleia Geral da ONU para cobrar essa fatura que está sendo discutida atualmente entre o acordo União Europeia e Mercosul. Agora, o Brasil também, né, Luciana, tem uma oportunidade aí rara de abrir essas discussões e chega com um pouco mais de força por dois fatores, né? O primeiro deles por ter assumido a presidência do G20, o que dá ao Brasil um pouco mais de legitimidade nessa liderança, nessa possível articulação que o governo pretende fazer, e também a própria participação nos BRICS, né? Como é que você vê isso? Exatamente, é a oportunidade que tem do Brasil se mostrar com esse protagonismo necessário. E se essa é a intenção do presidente, como eu acredito que seja a pauta que ele vai adotar, ele vai assumir nessa fala, é a oportunidade de termos essa diretriz nesse comando dos países emergentes durante essa reunião. Isso sem considerar as várias reuniões bilaterais que o presidente também terá, como nós destacamos aqui, com o presidente Zelensky. Agora, uma dúvida, esse protagonismo que o Lula está tentando, que o governo está tentando de alguma forma através desse discurso, não pode ter uma série de dificuldades justamente por conta dos recentes posicionamentos dele em relação à Rússia?
Vocês não acham que isso afeta diretamente, Maninho? Isso afeta as condições dele de falar, sobretudo, a respeito do conflito Rússia e Ucrânia. Por isso, inclusive, eu acho que seria desejável para os interesses do Brasil que ele focasse muito mais na questão ambiental. E aí eu discordo do PP de que seja uma questão dos países não se desenvolverem. A questão é um outro modelo de desenvolvimento, um modelo de desenvolvimento sustentável, coerente com o século XXI. E aí existe uma oportunidade gigantesca do Brasil de liderar a economia verde. A Amazônia pode ser uma fonte de desenvolvimento estando de pé. Existe uma oportunidade muito valorosa do Brasil de se desenvolver com a economia verde, com um mercado de carbono, com a exploração sustentável dos recursos naturais. E o Brasil deveria se colocar, na minha visão, como protagonista dessa transição energética, dessa transição de modos de desenvolvimento e não se apegar à visão do desenvolvimento do século XX e XIX, que era baseado na indústria. Não, mas eu não falei isso não, Maninho. O que eu falei foi o seguinte, né? Que o Brasil não consegue se industrializar do modo que as nações desenvolvidas se industrializaram no passado, né? Sim. Agora, há um pouco de... Não é desejável. Mas há um pouco de mito nessa situação da transição da energia de carbono para energia verde. O mundo só vai começar a usar energia verde, energias renováveis, quando o custo de produção de energia verde renováveis for mais baixo que energia de alto carbono. Sim, mas isso nunca vai acontecer enquanto o mundo insistir num modelo, por exemplo, de subsídio ao combustível fóssil. Gente, olha só, são 10 horas e 29 minutos. Para você que sintonizou agora através do rádio, nós estamos acompanhando tudo o que acontece lá em Nova York. Afinal de contas, daqui a pouquinho o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai iniciar o seu discurso. A cerimônia foi aberta por volta das 10 horas da manhã e nesse momento tem o discurso de Antônio Guterres, que é o secretário-geral da Organização das Nações Unidas. Temos também a previsão de hoje do discurso do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que também é muito esperado e há uma expectativa gigantesca em cima desse discurso, justamente por conta da participação de Luiz Inácio Lula da Silva, de Joe Biden e de alguns outros líderes aí de potências democráticas. Nelsinho, deixa eu passar a bola para você, enquanto daqui a pouquinho a gente vai ouvir um trecho desse discurso do Antônio Guterres. Eu quero entender mesmo essa pergunta que eu fiz para o Mano Ferreira em relação ao prestígio do Brasil, porque recentemente a gente viu aquela fala do Lula em relação ao Tribunal Penal Internacional, que repercutiu muito, o próprio Flávio Dino teve que entrar na história, aí o negócio acabou ficando pior, a emenda ficou pior que o soneto, mas eu quero entender do prestígio do Brasil. Você acha que tem algum tipo de risco na imagem depois dessas falas? Tem, né, Paulinho? Porque para a gente entender, o Tribunal Penal Internacional, ele é criado pelo Estatuto de Roma para ser um tribunal a nível internacional, claro, para julgar crimes de guerra, genocídios, ou seja, julgar países que não estão comprometidos com direitos humanos fundamentais. Então, quando o presidente Lula relativiza o compromisso que já tem, que já existe, que já foi aprovado no nosso Congresso, com aquele Estatuto de Roma, ele está diminuindo um compromisso com direitos fundamentais, direitos humanos. Isso é perigosíssimo. E ele faz referências, inclusive, aos Estados Unidos e à Rússia que não assinam esse tratado, mas ignorando os motivos óbvios que fazem com que Estados Unidos e Rússia não assinam, justamente porque são países que estão o tempo todo flertando com possibilidade de guerra e não seriam eles aqueles que entrariam debaixo da competência de um tribunal que julga crimes de guerra. Não é a realidade do Brasil. O Brasil e outros 120 estão comprometidos historicamente. Então, quando ele faz esse aceno, essa sinalização, ele coloca em dúvida o compromisso do Brasil com direitos fundamentais, direitos humanos, direitos da pessoa humana, que são as vítimas de crimes de genocídio e crimes de guerra. Então, o Brasil não tem lá essa credibilidade, não só por isso, mas também pelo relacionamento muito íntimo, em especial nesse governo, com ditaduras, como, por exemplo, aqui na América Latina, Venezuela, por exemplo, aquela ideia de relativizar o conceito de democracia e a possibilidade e a ideia, a narrativa, nas palavras do presidente, que na Venezuela há problemas com democracia. A própria composição atual do BRICS também contribui para isso, porque depois da entrada desses 6 novos países, e interessantemente, países que também não estão comprometidos com direitos fundamentais, têm tornado o BRICS uma espécie de bloco anti-direitos humanos. Tudo isso, discursos, relações diplomáticas
lá fora e aqui na América Latina, tem colocado o Brasil em situação de descrédito com direitos fundamentais lá no exterior. Agora, Lu, eu queria ser uma mosquinha para ver a reação de um diplomata brasileiro quando o presidente Lula falou sobre o Tribunal Penal Internacional, né? Claro, pois é. Eu acho que teve ali um mini AVC, né? Rapidinho. Um derrame voltou, rapidinho já foi reanimado. Porque um diplomata que conhece a realidade da diplomacia internacional não falaria isso nunca. Isso jamais estaria em um discurso escrito por alguém, né? Gente, por isso é que é bom o presidente Lula ler o discurso que foi escrito e não falar de improviso para não ter risco. Muito bem. Vamos acompanhar o que Antônio Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas, está falando nesse momento. Carregando 1 milhão de baterias de óleo, era uma verdadeira bomba relógio, um desastre ecológico no Mar Vermelho, mas ninguém se ofereceu para resolver o problema. Então, as Nações Unidas entraram nesse problema para resolvê-lo. Nós enviamos especialistas, entramos em negociações difíceis e construímos confiança. No último mês de março, acabou o sofrimento. Quando ninguém mais poderia ou conseguiria, a nossa determinação conseguiu concluir os trabalhos. É o espírito de determinação que pode nos levar à frente. Determinação para conseguir dignidade para todas as pessoas, para conseguir atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável e não deixar ninguém para trás. Determinação para a multilateralidade no século XXI. Muito obrigado. Bom, gente, nós ouvimos então o discurso de Antônio Guterres com tradução simultânea aqui na programação da Jovem Pan, Assembleia Geral lotada, vários líderes aí, autoridades mundiais, e a gente vai dando sequência aqui, muito provavelmente em instantes o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva vai fazer a palavra, vai tomar posse da palavra bem nesse púlpito central que vocês estão identificando por aí. Alguns protocolos a serem cumpridos, afinal de contas é uma Assembleia Geral, então tem algumas burocracias aí que eles precisam relatar. Em instantes, daqui a pouquinho, o Brasil está discursando na abertura geral da Assembleia da Organização das Nações Unidas. Cadê a nossa Luciana Nepomuceno? Coloca ela aqui para mim, Mari, para a gente poder repercutir mais um pouquinho. Ô Lu, a gente estava falando sobre essa história do Tribunal Penal Internacional, né? Eu queria um pouco do teu ponto de vista em relação a isso. Você não acha que aquelas falas depreciaram o prestígio brasileiro? Bom, deveria ter sido programado o discurso, como o pessoal já falou. Realmente foi assim, muito comprometedor para o presidente Lula desvaler o tratado que foi firmado e insinuar que ele teria poderes para descumprir, teria essa competência. Mostrou ali um desconhecimento, ou se ele desconhecia ou não, mostrou que ele não tinha essa ciência, tanto que tivemos que ter intervenções para poder desvaler o discurso dele, consertar, colocar nos eixos, mas o fato é que isso perante a comunidade internacional só fortalece esse posicionamento de que realmente o presidente é pró-Rússia. Tanto que os europeus não acreditam que o Brasil seja um país isento nesse conflito. Eu estou com um problema aqui na minha tela, só arrumar aqui. Que seja um país isento nesse conflito. Dado exatamente essas manifestações do presidente que chega e fala, olha, eu vou decidir se ele poderá ser preso ou não, sendo que isso não é atribuição do chefe do Executivo Nacional e também desconhecendo o tratado que o Brasil firmou. Agora, o Brasil de alguma forma quer fazer frente à Índia, quer fazer frente à China, mas a pergunta que eu faço para vocês é como? Qual é a nossa política externa hoje? Vocês acham que tem um plano definido? A gente consegue enxergar um caminho, mano? Então, na minha visão, a vocação natural do Brasil para ter um papel de protagonismo internacional seria justamente encampando a agenda verde, a agenda da transição energética.
pelos nossos ativos ambientais, que são imensos, que nos diferenciam dos outros países. Mas isso demandaria, entre outras coisas, que o governo estivesse fazendo um dever de casa muito mais bem feito. Por exemplo, dando mais protagonismo à ministra Marina Silva. A gente assistiu o oposto. A gente assistiu, no momento de negociar com o Congresso a reforma ministerial, o governo priorizou a proteção de outros ministérios e colocou a Marina na bandeja para o Centrão. Então, há uma contradição nesse sentido entre qual seria o potencial do Brasil para assumir um papel de maior protagonismo internacional e qual é, de fato, a agenda do governo Lula. Que também, entre outras coisas, quando se fala da Amazônia, a gente vê muito mais a polêmica da exploração da foz do Rio Amazonas para a extração de petróleo, portanto, um combustível fóssil, do que, por exemplo, a pauta da regulação do mercado de carbono, para que a Amazônia em pé traga mais recurso internacional do que o desmatamento da Amazônia. Então, há uma contradição entre a pauta concreta do governo Lula na política interna e qual, na minha visão, seria a grande oportunidade do Brasil assumir um protagonismo a nível internacional. Agora, o Brasil, de alguma forma, consegue fazer algum tipo de frente em relação ao crescimento de Índia, ao crescimento de China? Porque se a gente analisar... Então, Nelson, se a gente analisar a estratégia desses dois países, é uma estratégia completamente diferente da nossa. Totalmente diferente. A China está fazendo uma contraposição muito clara aos Estados Unidos, inclusive meio que comprando, podemos dizer assim, né? O negócio é mais aberto, comprando alianças na América do Sul, comprando alianças na África, fazendo investimentos, gerando algum tipo de mobilização financeira em alguns países, e aí você vê esse avanço. A Índia já atua de uma forma completamente diferente. Um país com 1,4 bilhão de habitantes não tem a pecha de ser anti-americano, né? Como a China hoje ganhou essa pecha, então ela consegue um campo um pouco maior de diálogo com os países do que a gente chama de sul global. O que eu quero entender, Nelsinho, é o Brasil. Eu não estou identificando a estratégia brasileira. Qual que é? Infelizmente, a estratégia brasileira não leva em conta o principal elemento que poderia colocar o Brasil no cenário internacional como um protagonista. Por que a China tem se tornado protagonista? Por conta da sua industrialização. Com condições questionáveis ali nas relações de trabalho? Sim, no social, mas tem se colocado por conta da sua industrialização. A Índia tem se colocado no cenário internacional como protagonista por quê? Por conta da sua capacidade de tecnologia, de programadores, de ciência, tecnologia e inovação. E o Brasil poderia entrar nesse cenário também por conta do agronegócio brasileiro que fica à margem. Ninguém fala disso. O presidente Lula esquece que o Brasil tem potencial para alimentar 1 a cada 7 pessoas no mundo, para alimentar países por todo o mundo com a nossa exportação, produto do agronegócio. Mas, infelizmente, o presidente Lula, este governo em especial, não enxergou a joia, a pérola que tem aqui no Brasil, que é o produto do agronegócio, que pode mudar não só a realidade de todos os brasileiros, com exportações, com alimentação, da segurança alimentar, resolver o problema do combate à fome, que essa era uma bandeira antiga do presidente Lula e não está enxergando que ele pode resolver isso também com o agronegócio, valorizar o país e colocar o Brasil como importante no cenário mundial, porque é quem gera a segurança alimentar de toda a população. Ou seja, o Brasil não precisa fazer frente competindo com Índia e China, por exemplo, mas poderia se somar a eles. Aproveita a tecnologia de um, o produto industrializado do outro e alimenta a todos. Isso não muda o país, não. Do agronegócio brasileiro. Só me dá um tempinho, porque eu quero ouvir um pouco do discurso do presidente da Assembleia, Denis Francis. A gente acompanha ao vivo na programação da Jovem Pan. Dos nossos sucessos e falhas em entregar, cumprir com os deveres de desenvolvimento sustentável. 1,2 bilhão de pessoas viviam na pobreza em 2022. Enquanto alguns progressos foram feitos, há uma demora inaceitável em continuar avançando. Mas sejamos claros, não podemos mais ter desculpas. Nem podemos nos eximir das nossas responsabilidades. Há uma responsabilidade sobre nós, coletivamente,
para recuperar o momento perdido e trabalhar muito mais forte nos próximos 7 anos para acelerar o progresso que nós prometemos entregar. O compromisso de ação deve ser fundamental para recuperar o tempo perdido. Excelências, as reuniões que tivemos foram apenas o começo do que é uma verdadeira agenda nessa semana. Ela combina com as discussões na Assembleia Geral, que são chave para acelerar o financiamento das metas de desenvolvimento sustentável. Isso tudo vai ajudar a lançar as negociações para o Pacto para o Futuro, nos dando instruções para garantir como que as Nações Unidas estão prontas para o século XXI. Essa é uma oportunidade para nos unirmos e transformarmos o futuro. Nós tivemos reuniões de alto nível para falar sobre prevenção da pandemia, para falar sobre tuberculose, para falar sobre planos de saúde universal. E as discussões envolvendo o secretário-geral Antônio Guterres sobre o clima antes da COP28 em novembro. Amanhã eu também participarei com vários chefes de Estado para conversar sobre as crises existenciais em relação ao aumento do nível das marés. E também sobre o financiamento de ilhas que estão sob perigo, principalmente na região do Pacífico. Eu, inclusive, gostaria de estender as minhas condolências aos chefes de Estado, ao povo do Marrocos e da Líbia, vítimas de enchente e do terremoto, com muito sofrimento para essas duas populações. Muito bem, gente. Daqui a pouquinho, o presidente Lula, logo depois do Dennis Francis, que é o presidente da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, vai falar. E no momento em que o Lula começar o seu discurso, você acompanha aqui na programação da Jovem Pan. Mas o